O Espírito da Verdade, capítulo 36, o Filho do Orgulho. Comenta o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. O texto diz: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Eu gostaria de sugerir que, ao escutássemos essa mensagem, não pensássemos nas pessoas que se melindram, que nós conhecemos e que nós consideramos que são pessoas que se melindram com facilidade, que se ressentem com facilidade, mas sim que nós pensemos em nós mesmos, nas nossas próprias vulnerabilidades, no momento em que nós nos melindramos e o nosso coração fica ressentido, magoado, chateado com as pessoas, para que a lição faça mais sentido e caia dentro de nós de uma forma que nos ajude, que seja significativa para o nosso próprio processo, para o nosso próprio crescimento. Então ele vai dizer, assim, quando o espírita se melindra, veja que ele está falando especificamente aos espíritas, julga-se mais importante do que o espiritismo. Vamos pensar quantas vezes dentro do trabalho a gente às vezes não se melindra, significando que estamos colocando a nossa importância acima da proposta geral de trabalho. E pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora e que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Então, ao invés de estar ali criando soluções, a gente acaba se tornando objeto da criação de problemas. Essa alergia moral, veja como o autor se refere ao melindre. Uma alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Incoerência com o que a gente fala, incoerência com a proposta de trabalho e o nosso comportamento. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, outro termo interessante, sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser, ou seja, que a gente tente não ser tão frágil, né? Ou pelo menos estar atento, porque a fragilidade é parte do nosso estágio evolutivo. Mas se nós prestarmos atenção à nossa fragilidade, a gente não se torna essa criatura de porcelana que, num menor toque errado, quebra. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Isso também é importante, porque a gente fala de orgulho, a gente fala de melindre, a gente fala de ressentimento. Algumas vezes a gente consegue identificar no nosso comportamento e outras vezes não. Então vamos ver alguns exemplos aqui de como e onde ele vai se manifestar. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo das reuniões, se colocou acima do trabalho. O comentarista admoestado fraternalmente para baixar o volume de voz e que se amua na inutilidade. Pare de fazer, né? É a pirraça, digamos assim. O colaborador do jornal que viu o artigo recusado pela redação e que se expõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Então a pessoa não gosta da maneira que eu fiz, então não tem. Como se todos nós não estivéssemos crescendo, como se receber uma crítica, uma edição, uma perspectiva diferente diminuísse o nosso valor. A cooperadora da assistência social esquecida, na passagem de seu aniversário, se mostra ferida, caindo na indiferença. A nossa necessidade de estarmos sempre sendo lembrados, vistos, nos sentirmos especiais. O servidor do templo que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Às vezes a gente faz os agradecimentos e a gente brinca, não vamos agradecer nominalmente, porque se você esquece alguém, nossa mãe,
pode ser um grande problema, porque a gente ainda faz as coisas condicionalmente, querendo a gratidão do outro, querendo o reconhecimento do outro, não é aquele bem completamente desinteressado. Nós temos um interesse emocional naquilo que a gente faz. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã com respeito ao comportamento do filho, e que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem é aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência, quando as pessoas não estão imediatamente disponíveis para nos atenderem. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora do auxílio mais amplo. Então, quando a gente identifica um problema, uma limitação, ao invés de sair, essa é a hora de ficar. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir, até porque nós somos também, todos nós, muito frágeis, suscetíveis, né? Somos ainda esses vasos de porcelana, a gente quebra com muita facilidade, então é preciso que a gente esteja sempre disposto a esse exercício do perdão. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Descer da ilusão de que nós estamos lá para ajudar, que somos aqueles que têm para dar, né? Todos estamos no centro espírita porque todos somos necessitados e estamos em primeira mão lá para receber. Nunca perder isso de vista. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber antes de mais nada, seja quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Então, o dever cumprido e a consciência tranquila é o que nós estamos atrás, é o que nós estamos buscando e nunca devemos perder isso de vista. Com a humildade não há o melindre, que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. Então, a humildade é o contraponto, é o que é necessário, que a criatura diminua a importância que ela se dá, o seu ego, para perceber que ela é uma pecinha pequenininha, importante naquela engrenagem, mas que ela não é mais do que ninguém, e ela não é diferente de ninguém que está ali naquela operação. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Às vezes é de outrem, às vezes é nossa. Alguém que precisa de nossas preces, às vezes é o outro, às vezes somos nós, contanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caibar Schutel. Imagine se Jesus se melindrasse com os nossos desacertos, com as nossas injúrias e tivesse simplesmente dito: eu vou embora, eu vou de volta para as regiões superiores onde todo mundo me entende. Nós estaríamos ainda mergulhados no pântano de mais ignorância e de mais sofrimento. Então sigamos com ele como referência, como sol, trazendo luz para as nossas vidas, baixando os nossos egos, ampliando a nossa consciência, a consciência de que ali estamos para trabalhar, de que ali estamos para servir e de que ali estamos não porque temos alguma coisa a oferecer, mas porque antes de tudo e acima de tudo, porque somos nós os grandes necessitados.